Vem aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saudo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Por isso, antes de orar por você, eu queria compartilhar uma resposta de uma pergunta com você. A salvação, pastor, é pela graça? Preste atenção. Em primeiro lugar, antes de articular os argumentos bíblicos de salvação pela graça, lembre-se que a salvação ou condenação não depende das obras do homem, depende unicamente de Cristo. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Ninguém vai para o céu por ser praticante de boas obras. Tampouco ninguém vai para o inferno por praticar obras más. Entenda, pois ninguém será condenado por praticar o pecado, mas por não crer na verdade do amor salvador de Deus em Cristo Jesus. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Em Romanos 5,17, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Martinho Lutero diz: na cruz, Jesus se fez o meu pecado para que na terra eu seja a justiça de Deus. O pecado é o problema da grandeza cósmica, mas felizmente foi resolvido completamente na cruz do Calvário por meio da condenação e morte de Cristo. Na cruz, a redenção trouxe a derrota absoluta ao pecado, ao diabo e à morte. Isso é tão poderoso que a Bíblia diz que Deus não está imputando aos homens as suas transgressões, pois Cristo sofreu na cruz do Calvário o castigo da humanidade inteira. A salvação, o caminho da restauração é que, na cruz, Jesus se fez pecado para que nele pudesse ser transformado em justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 19 e 21. Da mesma forma, o Senhor Jesus, no Evangelho de João 14, verso 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em relação à primeira pergunta, uma pessoa que abominava a igreja e os crentes e nem se batizou, mas no momento antes de morrer, confessou Jesus, pode ser salva? Sabemos que a graça de Deus em Cristo Jesus é poderosa quanto à salvação. No minuto antes da morte, se a pessoa tiver a oportunidade de crer no coração e confessar com a boca, ela será salva, uma vez que todo aquele que nele crê não será confundido, será salvo. Romanos capítulo 10, verso 11. Sobre o suicídio, em primeiro lugar é fundamental sabermos que não é um pecado que seja uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Infelizmente, as pessoas fracassam e são passíveis de cometer erros inacreditáveis. Uma hipótese é que ficamos estarrecidos quando é cogitada a possibilidade real de salvação de um suicida que abominava a igreja e desprezava Jesus, mas, no último segundo de vida, se converteu. É exatamente o que a Bíblia diz. Esta é a impressionante e inacreditável bondade da graça de Deus em Cristo Jesus. Outro caso específico é quando uma pessoa que, sendo crente, batizada, também comete suicídio. Há salvação para ela, pastor? Pode ser um pecado que impressiona muitos. A nossa tendência é equacionar o suicídio
cuja perversidade é capaz de excluir o poder salvador da graça, a ponto de tornar impossível qualquer suicida de salvar em Cristo Jesus. Realmente, é muito difícil aceitar uma pessoa que nasceu de novo cometa suicídio. Dessa forma, para quem comete o suicídio, sustenta a dúvida se realmente nasceu de novo. Sobretudo, é importante realçar que o assunto da alçada exclusiva de Deus compete somente ao Senhor tratar a questão na admissão da vida eterna. Recomendo com muito temor que ninguém jamais cogite de tal possibilidade, pois aquele que tem dúvida é condenado. Quando faz, não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14, 23. Clame ao Senhor Jesus, e Ele o livrará de todo o espírito da morte. A invocação ao nome do Senhor Jesus garante vida eterna. Romanos 10, 13. Por isso, nessa hora, eu quero orar por você que tem pensamentos de morte, pensamentos suicidas, porque eu creio na palavra de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, nessa hora, eu oro por todas as pessoas que têm pensamentos de morte, pensamentos suicidas. Eu repreendo todo ataque do diabo na sua mente, no seu coração. Todo espírito maligno que tem sugerido morte, que tem sugerido suicídio. Eu repreendo na vida dessas pessoas. Eu declaro que elas são completamente libertas, porque essa é a verdade da tua palavra. E na cruz do Calvário se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Eu declaro paralisada toda fortaleza, todo intento do inimigo na vida desse homem, na vida dessa mulher. Eu declaro que eles são completamente livres, que eles conheçam a verdade, que a luz da sua palavra se manifeste no coração de todos eles, removendo toda sugestão do diabo. Eu repreendo todo ataque maligno. Eu declaro que eles são transportados do reino das trevas para o reino da luz. Nessa hora, Pai, eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro salvação na vida dessa pessoa. E eu clamo ao Senhor, Pai, alcança aqueles que ainda não te conhecem. Gera no coração deles a necessidade de te buscar, que eles possam confessar a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Nessa hora, aonde quer que você esteja, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e repita essa oração poderosa que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história. Diga: Senhor Jesus, eu sou pecador, eu reconheço, mas eu creio que Tu és o Filho de Deus e morreu na cruz para me salvar. Nessa hora, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e te convido, Senhor Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, muda o meu viver. Nessa hora, eu recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu seja alcançado pelo Senhor e naquele dia eu esteja lá, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você fez essa oração, eu tenho certeza da sua salvação. Não há nada que possa separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Se essa palavra trouxe luz ao seu coração, por favor, nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho da Graça. E eu creio que essa oração vai mudar a sua vida, mudar a sua história, em nome de Jesus.